Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos dando início ao nosso programa Painel, sempre aqui pela TV Erechim. Hoje, como estamos gravando, vivemos um dia de muito frio, 5 graus pela manhã, com sensação de 3 graus, e a perspectiva é de que nos próximos dias nós continuaremos com esse frio aí, aliás, o que já estava para lá da hora para se fazer presente. Menos mal para a região do Alto Uruguai, que por aqui as mazelas que castigam tanto as populações mais do centro do estado, enfim, mais da grande Porto Alegre, nós não temos isso. Graças a Deus, estamos numa região mais alta, enfim, não temos rios muito próximos, e então isso tem passado meio que ao largo aí. Isso já é histórico, que para nós é muito bom. Bom, nós vamos falar hoje sobre contas, as contas do Estado, as contas das prefeituras, enfim, sobre quem é que regula, quem é que fiscaliza isso, que obviamente é o Tribunal de Contas do Estado, e nós estamos recebendo com muito prazer aqui nada mais, nada menos do que o presidente do Tribunal de Contas, o senhor Alexandre Postal, deputado já, muito conhecido já, um nome muito conhecido de todos os senhores. Nós estamos aqui em nome da Unimed Erechim, Unimed cuidar de você, esse é o plano, e Sicredi, traga a sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Presidente, prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu, hoje poder estar aqui pela primeira vez na TV Erechim, é uma alegria grande, apesar do frio, realmente está frio, no dia de hoje que estamos aqui visitando, é uma alegria grande, eu que já no caminhar da minha vida pública, estive muitas vezes aqui em Erechim, construí muitas amizades e no dia de hoje estou fazendo uma visita aqui para a nossa regional. Nós temos 9 regionais, o Tribunal de Contas do Estado é espalhado pelo interior, 9 regionais, mais 2 que ficam na capital, que é da Grande Porto Alegre e do litoral, e podermos estar aqui visitando os colaboradores que estão aqui em Erechim há 33 anos. O Tribunal de Contas aqui em Erechim atua como uma coordenadoria regional para todo o Alto Uruguai, que temos aqui 55 municípios sobre a responsabilidade deste grupo, que é formado de 13 servidores, no comando da doutora Cleonice, que aqui coordena este trabalho fantástico, que é poder fiscalizar, mas, acima de tudo, orientar os jurisdicionados. Quem são os jurisdicionados? São aqueles entes que nós trabalhamos, que são as prefeituras municipais, as câmaras de vereadores, órgãos de Estado, consórcio intermunicipais, e que com esta equipe de 13 colegas atuam aqui entre auditores e oficiais do Tribunal de Contas. Esse trabalho que se espalha pelo Rio Grande todo, nós temos um modelo descentralizado de coordenadorias para poder estar mais próximos de todos os municípios, das câmaras de vereadores, poder ter uma parceria maior. O tribunal mudou muito hoje, nos últimos tempos, do ponto de vista de não só estar fiscalizando, ou aquela coisa que o prefeito mais antigo, eu que fui prefeito na década de 80, nós tínhamos um verdadeiro pavor quando o Tribunal de Contas avisava que iria fazer a fiscalização, ia lá para o município e pedia tudo que era documentação. Esse não é mais o intuito do tribunal. O tribunal hoje, até com o advento da toda a tecnologia imposta através da internet, nós temos mecanismos de poder estar acompanhando no dia a dia. E isso faz com que a gente possa ter uma atuação mais forte e um gasto
que seria feito desnecessário. Só para dar um exemplo aqui, de 2021 a 2023, aqui na regional, foi feita uma economia para os cofres públicos de 173 milhões de reais a menos, que não foi desperdiçado, que foi melhor empregado. Então eu acho que isto mostra a competência aqui da regional. Nós aqui temos até um parâmetro de atendimentos que nós temos aqui, em média, são mais de 600 atendimentos por ano direto aqui na regional, onde a TV está no mesmo prédio, temos a nossa sede. Isso faz com que nos últimos 3 anos nós tivemos mais de 1.600 atendimentos que vieram pedir orientação. E esse é o objetivo nosso. E nós também, com o advento da infelicidade da pandemia, mas teve a pandemia também, trouxe hoje algo muito positivo, que foi nos aproximar através dos mecanismos da internet. Por exemplo, hoje o cidadão de Vacaria tem uma dúvida na prefeitura ou na Câmara de Vereadores, ele não precisa ir até Porto Alegre, ele faz o contato, se marca uma reunião, e com isso se diminui tempo, recursos, diárias, tudo isso fez com que a gente pudesse estar mais próximo do cidadão. O senhor referiu aí que um certo tempo atrás batia um certo pavor nos prefeitos e tal, e eu até brinco com alguns deles quando convido para vir aqui, né? Mas onde é que fica a TV? Eu digo, não, fica na rua Pedro Alves Cabral, número tal, 5º andar e tal. Mas onde é que, perto do quê? Aí eu já corto o caminho, digo, o senhor sabe onde é o Tribunal de Contas? Sei, sim. Então eles acham fácil. No mesmo prédio. Mas isso mudou muito, né? Sem dúvida, eu acho que o tribunal também, ele evoluiu em vários aspectos. Nós hoje, por exemplo, tinha setores do tribunal que eram basicamente datilógrafos. Hoje não existe mais isso. Hoje nós não temos mais papel. Do interior, digamos, o pessoal dos... Desculpa lhe cortar. Não, à vontade. De quando em vez. O pessoal das prefeituras, assim, eles estão realmente capacitados para lidar com essas... Isso nós temos que dividir... A maioria, ou quase a totalidade, sim. Mas tem alguns municípios, às vezes, menores, distantes, que não tem aquelas pessoas com toda a qualificação lá. Por isso que nós temos a escola do Tribunal de Contas, que é a Escola Francisco Juruena, está junto comigo até o Anderson Betanin, que é o diretor da escola, tem feito muitos cursos para aprimorar as deficiências, né? Hoje, por exemplo, uma hora em voga, hoje é a nova lei de licitações e contratos. Então isso nós temos procurado fazer grandes reuniões, seminários, fazendo debates para que possa dirimir as dúvidas das inovações que tem. Agora, algum município melhorou muito, eu posso dizer que melhorou muito, como a gestão também melhorou muito, né? Alguns locais a gente detecta ainda uma falta de aprimoramento de gestão, porque eu digo que na minha gestão, quando prefeito, na década de 80, a gente chamava de prefeito. Hoje a maioria não fala mais prefeito, é o gestor. Porque não dá mais para ganhar uma eleição e levar todos aqueles cabos eleitorais que você tinha, que era comum no passado, para dentro da prefeitura para poder dar um cargo para eles. Hoje isso não comporta mais. Você tem que levar pessoas qualificadas, pessoas que tenham condições. Uma coisa é a campanha, outra é a gestão. E eu acho que isso melhorou bastante hoje, melhorou bastante. Sim. Nós, só para referir, digamos, são 55 municípios que a regional do TSE aqui, atua aqui. E para o senhor ter uma ideia, o senhor é deputado, né? Muitas vezes sabe que toda a região Alto Uruguai, a MAU, né, ela tem 32 municípios. Então, o Tribunal de Contas, ele tem uma abrangência praticamente um pouco maior. Quase o dobro. Sem dúvida nenhuma. É um trabalho... O trabalho é grande e o trabalho é de ir a campo. Claro que hoje o advento da internet melhorou bastante, porque Sim. Todo município, qualquer licitação, qualquer contrato, ele é obrigado a colocar no sistema de internet o Licitacom. Isso faz com que a nossa equipe, os nossos robôs, que nós temos 7 robôs que trabalham 24 horas por dia. Então, lançou uma licitação de compra de pneu aqui em Viadutos. Ele lança, a prefeitura põe no sistema. E o robô contacta que o preço está, a discrepância muito grande, porque uma semana atrás o município de Carazinho comprou o mesmo pneu, com a mesma referência, com preço às vezes 30% menor do que aquilo que está...
é emitido um alerta para o município, que nós chamamos hoje o Zé Comunicado, e normalmente as prefeituras, o gestor manda trancar, tem algum problema aí. E isso facilitou bastante e faz uma economia substancial para poder ter uma boa aplicação do recurso. Sem dúvida. O senhor lançou há poucos dias, aí, acho que foi essa semana ainda, né, um programa de Educa RS. Educa Mais. Educa Mais. Né? O que vem a ser em detalhes isso aí, para que o grande público possa entender um pouco? Eu acho que hoje nós podemos ver que o governador Eduardo Leite, quando reeleito, definiu que esse segundo mandato dele seria a prioridade a questão da educação. O presidente da Assembleia, o deputado Vilmar Zanquim, também definiu neste ano de mandato dele a questão da educação. E nós que temos todos os dados, de todos os municípios, nós temos que também dar a nossa cota de colaboração. Não é objetivo nosso fazer isso. Nosso objetivo é fiscalizar e orientar. Mas se está na fiscalização e na orientação do percentual que os municípios têm que gastar na educação e os índices de educação do Rio Grande do Sul nos últimos anos ou nas últimas décadas têm decrescido substancialmente, eu creio que na minha geração como a sua, o que mais se falava era que o Rio Grande do Sul tinha os melhores índices de educação, tinha as melhores escolas, era um exemplo para o país. Hoje nós não podemos falar isso. Por isso eu creio que os órgãos de Estado e os poderes estão mobilizados para que a gente possa retomar. Nós lançamos um programa, iniciando com 21 municípios, com aqueles municípios com mais de 3 mil alunos, para fazer uma mentoria para poder melhorar como uma política pública. Isto é lançado por uma coordenadoria que nós lançamos no ano passado, 2 frentes novas, que é o Centro de Políticas Públicas e o Centro de Auditoria de Obras Públicas. O Centro de Políticas Públicas, este é o primeiro grande trabalho de mentoria para poder levar para esses municípios um aprendizado novo. Às vezes o município está pagando bem o professor, tem boas escolas, mas o resultado da aprovação dos alunos não é importante. Qual é o problema que está aí? Isso é uma política pública, há algo errado no caminho. E é isso que nós estamos fazendo com essa mentoria, são 6 meses que vamos ter, trazendo professores e professoras renomados. Começou com a Cláudia Costin, que já é uma pessoa na área da educação reconhecida, não só no Brasil, mas internacionalmente. Fez a palestra inicial e depois também a secretária de Educação, Raquel Teixeira, foi a que deu a abertura nisso, colocando os problemas e tentando criar soluções melhores. E a Cláudia também veio com a sua expertise, levando para esses municípios, que presencial é os 21 municípios. Mas é uma reunião presencial e a outra através da internet, por videoconferência, através do YouTube. Todos os 497 podem participar, o que é muito importante para também levar. Isso está relacionado diretamente e evidentemente com a educação municipal. Sem dúvida é o objetivo nosso. Mas muitos municípios já têm um envolvimento com a escola estadual. Nosso objetivo é os municípios. É aquele que nós temos jurisdicionado nós como o principal. Mas o Estado também é fiscalizado por nós. A Secretaria de Educação é fiscalizada por nós. Então nós também temos. Mas quem é que nós chamamos nesse primeiro momento? Os municípios. Como é que se dá, digamos, essa interação entre essas 3 pontas? Secretaria Estadual de Educação, as secretarias municipais de educação, que têm os seus programas, seus projetos, sua gestão, e o Tribunal de Contas. Alguém pode estar pensando, mas o que o Tribunal de Contas tem a ver com a educação? Eu acho que tem muito a ver. Se nós tivermos uma educação melhorada no Estado, vamos ter gestores melhores, vamos ter vereadores melhores, vamos ter prefeitos melhores, que vão fazer uma melhor gestão pública. Então é uma obrigação nossa. E nós temos os técnicos, especialistas. Nós somos o único órgão de Estado que, se você me pedir da área da saúde, eu tenho especialista. Se você me pedir de educação, nós temos especialista. Se me pedir na contabilidade, nós temos os melhores do Estado. Se você me pedir na área de engenharia, nós temos. Porque são auditores que passam num concurso disputadíssimos, depois continuam se renovando. Por exemplo, hoje, quem tem a melhor expertise na área das PPP, das parcerias público-privado. Os nossos auditores, inclusive, fazem cursos na Inglaterra de especialização, copatrocinado pelo tribunal, para eles melhorarem as técnicas de coparticipação. Por exemplo, a polêmica, nem sei se está no seu script aí para depois alguma pergunta, com relação à Corsan.
Todo o trabalho da Corsan, os técnicos, os auditores do tribunal disseram, está perfeito o ato, está correto. E esta é a posição aonde eu me embasei. Estão tentando colocar como que a posição que eu tomei foi uma posição política. Não, os técnicos do tribunal que avalizaram o trabalho todo, está correto. O Ministério Público Estadual diz que está correto. O Tribunal de Justiça do Estado diz que está correto. O Tribunal Regional do Trabalho está correto e ainda fez um acordo com o sindicato. Aí o Tribunal de Contas dá correto, mas dois acham que isso não deveria acontecer e tentam, como tudo, quando tu perde a razão de uma questão técnica, tu tenta acabar jogando para uma outra, mas não vai ter eu acho efeito. Que nós podemos voltar ao assunto mais tarde. Ok. Eu gostaria de dizer assim, o que na visão do Tribunal de Contas do Estado pode estar provocando com que os índices de educação tenham caído bastante? Eu tenho uma formação que, digamos, há certos municípios, digamos, ou certos grupos de escola, né, que trabalham com uma espécie de pacote fechado, né, recebem os conteúdos já prontos de determinadas pessoas ou grupos, né, que vendem esses pacotes, então falta uma atualização desses pacotes. Vão comprando, os professores, parece que no passado havia uma participação maior dos professores na escolha de qual livro, deste livro, e parece que hoje em dia vem tudo meio que tipo um prato feito. Eu creio que o Rio Grande do Sul, nos últimos 30 anos, toda a área da educação, em especial os sindicatos, se preocuparam mais com a questão ideológica do que com o aprendizado. Eu nunca vi um debate, eu fui deputado por mais de 20 anos, eu tive 6 mandatos de deputado, eu nunca vi o CEPERGS vir discutir na Assembleia Legislativa a questão pedagógica, ou dizendo que os alunos não estavam tendo uma boa aprendizagem, mas sim vim discutir na Assembleia Legislativa questão ideológica e política. Tanto é que, se você lembrar, Odi, quando da eleição do governador Olívio Dutra, quem foi ser secretária de Educação foi a presidente do CEPERGS. E nem ela lá conseguiu resolver, porque ficou no emaranhado, querendo resolver problema financeiro, mas nunca preocupada com questão pedagógica. Eu acho que nós chegamos num patamar que hoje é todo o seguinte, tem que mudar. E para mudar temos que nos unir. E é o que nós estamos fazendo, dando a nossa contribuição com essa mentoria, o Educa Mais, que foi lançada esta semana, para que nós possamos tentar fazer com que os municípios melhorem o aprendizado dos seus alunos. Tem exemplos muito bons, tem escolas em municípios que têm um índice muito positivo e às vezes um pequeno município, posso citar um município de 2 Lajeados, aonde é uma referência. Né? Vista Alegre do Prata é uma referência, então que tem índices bons e outros muito precários. E às vezes não é aonde está a escola ou a questão dos professores. Tem às vezes escolas que têm índices ruins, tem professores com boa formação, mas quem sabe a metodologia empregada é ruim. Nesta abertura do Educa Mais, o prefeito Sebastião Melo fez um pronunciamento que eu concordo plenamente com ele. Um bom professor não quer dizer que ele seja um bom gestor. O gestor da escola, o diretor da escola, tem que ser aquele que resolva o problema do telhado, o problema do banheiro, a falta de professor, a falta de limpeza, que vá atrás de verbas. Isto não é, às vezes, o professor de matemática que se especializou e que fez, que tem todo o conteúdo pedagógico. Aí é eleito e colocam ele na direção da escola. E às vezes não tem nenhum predicado, nenhuma condição de ser um bom gestor para aquela escola. Infelizmente, é isso que nós temos que começar a mudar. Mudar o tipo da escola e a gestão da escola. Porque nós temos hoje, nós temos o problema financeiro, sim. Por que diminuiu tanto a procura de cidadãos quererem ser homens e mulheres ser professor? Claro, é um desestímulo, porque não tem... Mas muitos municípios já têm, na rede municipal, bons planos de carreira com bons salários no interior do estado. Mas na rede estadual ainda não. Mas eu acho que nós estamos dando um pontapé. Eu acho que nós vamos poder fazer também nesta mentoria, poder depois, a partir de um ano, nós continuarmos acompanhando e vendo a melhora desses municípios que nós estamos fazendo esta mentoria diretamente. Assim, só para encerrar essa parte aí, o Tribunal de Contas vai, através das suas regionais, vai ter, digamos, um setor específico, vai falar com as secretarias municipais de educação,
Como é que o Tribunal de Contas vai interferir diretamente nesse processo? Bom, este trabalho que nós iniciamos é um primeiro do Centro de Políticas Públicas. O que a gente quer com isso? Criar maneiras de poder levar. Eu posso dizer que aqui em Erechim, quem sabe nós não tenhamos o maior especialista em educação. Ele está lá em Santa Cruz do Sul ou está em Porto Alegre, mas é tudo uma rede. Hoje não precisa você ter o especialista num determinado local. Num outro local ele já consegue passar aos seus colegas isso. O objetivo nosso, sim, é criar condições de levar melhorias na educação. Este objetivo é o nosso. Agora, o Tribunal de Contas, a primordial tarefa dele é fiscalizar as contas dos municípios. Isso é básico. Nós estamos dando a nossa colaboração para melhorar a questão da educação, porque achamos que temos condições e pessoas competentes e condições de poder fazer esta mentoria. O presidente anterior, o senhor Dr. César Miola, né? Foi mais lá atrás, presidente. O anterior a mim foi o Stilac Xavier, antes do Stilac foi o Pietrowski, antes do Pietrowski foi o Marco Peixoto. E antes do Marco Peixoto foi o Miola. Então ele já veio na condição de... Ele é o presidente... Da Tricom. Isso. Dos Tribunais de Contas do país, da associação. Ele veio aqui falando, insistindo muito nessa questão da participação dos Tribunais de Contas na Este educação. é o tema preferencial do conselheiro Miola. Ele foca muito na questão da educação, ele tem um carinho todo por essa matéria e juntamente está fazendo isso na Tricom, nos Tribunais de Contas do país. É um grande trabalho que ele desenvolve. Uhum. Bom, vamos falar um pouquinho sobre... Saiu há poucos dias aí os índices do IBGE. Né? Nós tivemos, para surpresa aí de muita gente, a constatação evidente de que o êxodo rural realmente é uma realidade. Para o senhor ter uma ideia, o senhor tem os números em nível de estado, de país, né? Nós tínhamos uma expectativa de 110 habitantes em Erechim, estamos em torno de 105, mas em 12 anos, a região Alto Uruguai, em 12 anos, ela teve um acréscimo de 869 pessoas, né? Apenas. Aonde estão essas pessoas? Como é que essas... E aí eu me pergunto, como é que esses municípios vão se manter, né? Claro que tem a prefeitura, tem a Câmara de Vereadores, tem alguns órgãos básicos, essenciais, né? Mas quando a área de saúde, os municípios são muito pobres, setores de segurança são muito pobres, eu já estou entrando numa área mais que é da responsabilidade do governo do Estado. Mas como é que o Tribunal de Contas, isso tem reflexo sobre as contas? Não, nós fiscalizamos aquilo que está no município. Quem faz a divisão de recursos, da onde vem, esta não é uma obrigação nossa. Nós fiscalizamos as contas do gestor, tanto do prefeito como da Câmara de Vereadores, do consórcio intermunicipal. Esta questão do IBGE, tem muitos municípios que estão levantando dúvidas sobre as suas populações, né? Um dos municípios que eu vi com maior embasamento foi o município de Venâncio Aires, onde teria uma diminuição de 4 mil residências. Isso não existiu. Então, tem que ter algum problema, né? Tem que ter algum problema. Eu acho que tem alguns municípios, sim, mais menores, que teve um certo êxodo, né? A migração atrás de trabalho, o jovem vai atrás de uma oportunidade, ele não quer ficar lá porque não há a universidade, não há uma condição dele poder crescer. E hoje, com a rede social, um jovem lá em Aratiba consegue ver que tem um guri lá no Rio de Janeiro, na praia, fazendo uma coisa que ele gostaria de fazer. O outro vê que o guri é lá de, vamos botar aqui de Marcelino, mas ele quer jogar futebol, ele vai vir para Erechim tentar pegar a categoria de base do Ipiranga, porque lá não tem. Então, eu acho que isso também é uma migração natural, eu vejo isso com normalidade. É os tempos, as coisas mudaram, muitas coisas
que você precisava sair, você hoje pode fazer de casa, você tem toda a condição através das redes sociais, mas tem área, você falou de a questão da medicina, por exemplo. Não tem necessidade de ter um hospital com toda a tecnologia lá em Viadutos. Se aqui em Erechim pode concentrar toda a região, até pelo custo e porque um especialista não quer ir morar lá. Vai ficar num centro maior. É o que ocorre. É o que ocorre. Então, eu acho que isso é uma questão, um processo natural. A Europa já vivenciou isso. Se você pegar a Alemanha chegou a ter 9 mil municípios. Hoje tem em torno de 5 mil. Então, teve uma expansão e, com o passar do tempo, diminuiu, agregou. Mas eu não vejo isso hoje aqui no Rio Grande do Sul, com raríssimas exceções. Eu não vejo muito essa questão que vá voltar. Porque muitos dizem o pequeno município, mas o pequeno município, a qualidade de vida que ele tem lá, poucos lugares têm. Ok, nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nós estamos de volta aí, em nome da Unimed Erechim e também do Sicredi, nossos parceiros há mais de 13 ou 14 anos que a gente está aqui, né, pelo que nós agradecemos. E acho que denota, acima de tudo, uma confiança recíproca. E então eu disse que nós estamos aqui com o presidente do Tribunal de Contas, o senhor Alexandre Postal, que é deputado. E foi, mas quem foi sempre é. Quero mandar um abraço ao ex-deputado, presidente do Tribunal de Contas também, que foi Iradir Piotrowski, meu grande amigo de longa data aí, temos muitas histórias. Quero fazer um registro aqui da presença, então, da senhora Cleonice Pituco, que é a responsável pela regional aqui do município de Erechim e dos 55 municípios, profissional competentíssima. E sempre nossa parceira aqui, presidente do fotógrafo Vinícius, né? E também do Anderson Betanin, que é o diretor da escola do tribunal, o senhor Anderson Betanin. Senão ficar do Anderson fica meio... Nós não estamos num bar aí para falar assim. Presidente, vamos falar sobre algumas inovações, então, que o tribunal, sob a sua presidência, tem lançado. Sabe, hoje, quando eu cheguei à presidência do tribunal, eu, com a minha equipe, queríamos fazer algumas mudanças. E essas mudanças é o quê? Temos que pensar nos dias de hoje. Inovação. Inovação. O que é inovação? Vou dar algumas coisas que nós fizemos nesse ano e meio que estamos à frente do tribunal. Primeiro, fomos ao INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é lá em São José dos Campos. Fizemos um convênio com eles para poder fazer fiscalização através de satélite, de fotografia, para poder fiscalizar. Uma obra tal, estão construindo uma escola, estão construindo um hospital, nós, cada 30 dias, fotografar e, de longe, poder fazer o acompanhamento desta obra. Nós temos hoje, em inovação, já são 7 robôs e pretendemos, até o final do ano, lançar o 8º robô. Robôs que eles, além de lerem as licitações antes da publicação, fazem com que tenham um acompanhamento. Só o ano passado, foi em torno de 1,2 bilhão de economia, de dinheiro que não foi posto fora, fruto do trabalho dos auditores e dos robôs no acompanhamento das licitações e dos contratos das prefeituras. Esse dinheiro fica nos municípios? Fica nos municípios. É dinheiro que o município gastaria na compra de um material, na compra de um equipamento, na construção de uma escola, e que o tribunal alerta e a prefeitura dá para trás. Tem problema, vamos revisar. Isso é 1,2 bilhão de reais que não foram botados fora ou botado em algum lugar que não é aquele do gestor público, com aquele que nós gostamos de trabalhar, que é aquele que se preocupa com a sua comunidade.
Nós criamos o Centro de Políticas Públicas o ano passado. Esse Centro de Políticas Públicas, já falamos há pouco aqui, que é lançando agora através dele o Educa Mais, é um programa que estamos lançando. Criamos o Centro de Auditoria de Obras Públicas e já compramos agora o equipamento de drones, estamos já fazendo as experiências iniciais. Por exemplo, o Tribunal de Contas fiscaliza as contas, mas se está fazendo, o governo do estado ou a prefeitura está fazendo uma estrada, nós vemos aí e fiscalizamos papéis. Nunca o Tribunal de Contas foi lá tirar o material e ver se aquele material posto naquela obra tem lá a brita que foi contratada, o macadame que foi contratado, a emulsão asfáltica que foi contratada, para ver se naquela estrada tem este material que foi contratado. Nunca o tribunal fez isso. Estamos iniciando este trabalho de fiscalização através da equipe de engenharia nosso. Está agora para ser aprovado, eu acredito que dentro de 30 dias, o plenário virtual. O que as grandes cortes do Brasil já fazem, que é o Supremo Tribunal, o STJ, muitos tribunais de contas pelo país, que é fazer muitos dos processos, em vez de tu ter que levar para a Câmara, tu lança ele, em uma semana, o conselheiro, que é o julgador, tem para poder analisar, avaliar e pedir, votar ou não. Ele pode tanto votar no virtual, ou se ele quer discutir, ele pede para tirar do virtual e se discute no plenário normal. Nós também criamos a questão de 15 dias nas comemorações, dia 26 de junho, dos 88 anos do Tribunal de Contas. Nós fomos fazer uma parceria com o Instituto Caldeira. O Instituto Caldeira, em Porto Alegre, é o hub de inovação que tem, que todo mundo está indo para lá, que é o quê? Tudo que tem de mais moderno em inovação, lá é discutido. E o Tribunal de Contas fez a parceria e fomos agora fazer parte do Instituto Caldeira. E neste dia do aniversário do Tribunal, lançamos aquilo que eu estou hoje aqui. Você tem a TV Erechim, nós lançamos a TV TCE, ao qual vamos fazer parceria com muitos canais, fazer matérias até se quiserem, nós podemos conveniar e poder gratuitamente mandar matérias do tribunal para a TV Erechim, que ela possa botar nos seus canais também. Criamos um núcleo de inovação. O núcleo de inovação com convênio com o Instituto Caldeira, com o South Summit, também, para que nós possamos estar integrados nas inovações que o mundo está fazendo. Estamos também usando, já falei, drones já na fiscalização e também estamos prestes ao lançamento do aplicativo a ser feito chamado Bieducação, com todas as informações a respeito das escolas públicas do Rio Grande do Sul. É um equipamento novo que devemos estar brevemente lançando para contribuir também com as comunidades, para ver aquilo que tem de melhor e poder ajudar na melhoria da gestão pública, tanto nos municípios como no governo do estado. Tudo isso deve redundar em quê? Digamos, na melhoria do gestor. Na melhoria, mas é um processo natural? O senhor entende que esse acompanhamento de inovação não poderia ser postergado absolutamente? Olha, eu creio que isso depende de quem está à frente. Tudo deu poder ao homem, à mulher, e vamos ver o que ele faz. Eu acho que nós estávamos, no meu ponto de vista, um pouco parado na questão de inovação. Tínhamos que ampliar, avançar. Eu mesmo, quando assumi a presidência em dezembro de 2021, eu disse, este prédio do Tribunal de Contas está velho. Temos que remodelar ele. O prédio do Tribunal de Contas, só para ter de toda a reforma, que são quase 24 milhões de reais, 30% do recurso é em ar-condicionado, porque o Tribunal de Contas ainda usava mecanismos de máquinas de grande geração, onde o ar-condicionado era por refrigeração à água. Grandes equipamentos, nós estamos ganhando vários metros quadrados dentro do próprio prédio só de tirar equipamentos de ar-condicionado obsoletos, velhos, que você estava numa sala e não aguentava o barulho o dia inteiro, porque aquelas máquinas de caldeira tinham que ficar trabalhando para poder ter o ar-condicionado. Então, estamos remodelando, fazendo uma sala de gestão no andar térreo, onde era um estacionamento. Tiramos tudo, não vai ter mais estacionamento, e sim uma sala de gestão para poder introduzir modelos novos de gestão para aqueles que venham visitar o tribunal. Estamos criando o nosso memorial também, um memorial novo, adequado dentro da tecnologia, ampliando o espaço, o auditório. Por exemplo, o auditório do Tribunal de Contas, que é um bom auditório para Porto Alegre, mas
não tinha sanitários, porque tinham que usar os sanitários do prédio próprio do tribunal. Estamos construindo sanitários, melhorando a infraestrutura para que possa ter uma adequação. Mas estamos colocando, nós já tínhamos uma boa área com placas de energia solar, estamos fazendo o dobro para que o tribunal também, dentro das inovações de sustentabilidade, tudo que há de melhor em economia de energia, estamos fazendo para melhorar. Creio que até o fim do ano já vamos ter uma parte já pronta e até abril, maio do ano que vem, todo o prédio remodelado de conta. Isso é a vontade do gestor. Os recursos são os mesmos e mais, para dizer para o cidadão, não é dinheiro que nós botamos do orçamento público. Este recurso é do fundo de reaparelhamento, que é o quê? A reforma do prédio, por exemplo, é de 2 vendas da folha dos colegas. O conselheiro Marco Peixoto, anos atrás, vendeu a primeira folha para o Banrisul e agora, o ano passado, nós temos a segunda negociação. Só desse recurso, nós vamos fazer toda a reforma do prédio e ainda vai sobrar recursos para outras coisas que nós queremos fazer, como compramos um terreno ao lado do Tribunal de Contas da Brigada Militar. Era um prédio velho, onde tinha alguns apartamentos, conseguimos fazer uma negociação, já compramos, já pagamos a Brigada Militar e vamos fazer aí, projetar num futuro um prédio de complementar aquilo que nós estamos necessitando lá no Tribunal de Contas. Achei bastante interessante essa questão da retirada de amostras de asfalto. Sim. Né? Gostaria de aprofundar um pouco isso, porque nós temos uma ligação asfáltica aqui, Erechim com Passo Fundo, que ela há anos, ou desde sempre, né, a nossa principal ligação. Né? Existe dúvida. Todo um debate pela BR-153, mas vamos deixar de lado, porque isso vem Enfim, então o trânsito é muito pesado nessa área. Todo aquele trânsito que vem lá de São Borja, Santo Ângelo, lá de baixo, chega a Passo Fundo, vem para cá, para ir para Santa Catarina e ir para o centro do país, obrigatoriamente passa pela RS 135. Né? E ela, volta e meia, ela é criticada, há observações de buracos, enfim e tal. Não vamos entrar na questão de quem fez o quê e tal. O senhor acha que com esse procedimento nós vamos evoluir para, digamos, se colocar uma pavimentação de vida mais longa? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Só que isso também não é de um dia para o outro. Eu posso dar exemplos. Eu, quando cheguei no Tribunal de Contas, como fui secretário de Estado dos Transportes, eu quis introduzir isso e, na época, não tive ainda o apoio para efetivar esse trabalho, porque não é um trabalho simples. Mas, chegando à presidência, eu disse, eu vou efetivar. Eu estive visitando o laboratório de Goiás, o laboratório de Brasília e o laboratório de Santa Catarina. Modelos de laboratórios onde houve umas experiências positivas. A matéria de tu ir lá, detectar o material, tirar, é uma coisa. E depois você tem que ter a garantia de equipe ou de universidade, onde nós estamos mais nos focando, para ter a garantia de que aquele laudo técnico possa ter a eficácia até no Tribunal de Justiça depois. Porque as empresas não vão concordar, normalmente não vão concordar. E eu pego uma experiência que foi do Estado do Espírito Santo, onde quando começaram não estavam preparados com todas as questões que diziam necessária, e vários processos que o tribunal condenou, no Tribunal de Justiça caíram. Então nós estamos fazendo criamos o ano passado o Centro de Política de Auditoria de Obras Públicas, de pavimentos em especial. Estamos comprando os equipamentos, já estamos treinando os técnicos e pretendemos de que já possamos, ainda este ano, começar auditorias. Já tivemos algumas experiências, já tiramos modelos já de base, de retirada de pavimento numa grande avenida em Porto Alegre. Já fomos a Taquara retirar também numa rodovia do Estado e já estamos contratando mais 9 amostras com equipe técnica. Já estamos preparando tudo e eu acho que até o fim do ano nós já iniciaremos esse trabalho que eu acho que é fundamental. E as empresas, no fundo, elas querem também que nós tenhamos, porque se tiver uma boa fiscalização, vai ter uma boa concorrência também. Porque eu era secretário de Estado quando teve a concorrência daqui do CREMA, de Erechim, Agaurama e Viadutos. Era o governo Germano Rigotti. A empresa que ganhou a época deu um certo deságio no preço que o Dair tinha feito. Ganhou a concorrência.
Começou a mexer, começou a levantar a base toda, não tinha naquela estrada aquilo que se esperava que tinha. Conclusão, pararam as obras. O Germano Rigoto, à época, não é para querer fazer a defesa, eu fui líder do governo dele e fui secretário, mas a região aqui do Alto Uruguai foi a pior região do Germano Rigoto. Em votação, quando ele perdeu a eleição, foi aqui. Por quê? Porque essa obra depois ficou parada. E era uma obra reivindicada há anos pela péssima condição da rodovia que tinha para ir a Gaurama e Viadutos. Então, mostra que tu tem que estar preparado. Nós somos um tribunal administrativo sério, não podemos também querer fazer no atropelo como só um ato político. Não, tem que ser um ato técnico, com garantias para que nós possamos fazer um enfrentamento daquilo que nós estamos aí dizendo. Eu não sei como é que funciona exatamente o processo de assinatura de contratos e a confecção, enfim, a pavimentação e tal. Mas me contaram uma história, e eu vou me permitir passar rapidamente aqui, que a 480 aqui ficou aí um longo trecho entre Barão de Cotegipe e São Valentim, ficou sem pavimentação asfáltica. E me passaram a informação, não sei se procede, não tenho como comprovar, né, mas a título de curiosidade até, né, me disseram que o governo do estado à época, que era da governadora Ieda. Né, me passaram de que ela contratava 1 quilômetro, né, e depositava aquele valor numa conta, que seria da empresa. Depois, quando estava pronto, alguém do estado vinha dar uma olhada nas condições e era liberado. Eu não sei se isso é lenda, se procede, ou o senhor acha que isso é possível? Eu fui secretário de transporte, isso é um pouco de lenda. Uma estrada, tu contrata numa licitação pública e uma empresa é vencedora. O que tem no estado, que as obras, por regiões do estado, tem as empreiteiras, tem as suas bases. Então, a Andretta, que é aqui da região, não vale a pena a Toniolo Busnello lá de Porto Alegre, uma base que ela tem em Caxias, vir querer fazer aqui, porque ela vai ter que fazer sua instalação, fazer a britagem dela. Então, normalmente, os custos de uma rodovia é tão alto que quem tem base mais próxima daquela rodovia acaba tendo condições de fazer um preço melhor. Mas, às vezes, quando vai para campo, nós tivemos ao longo dos anos também no Rio Grande do Sul seríssimos problemas. Eu fui secretário, tinha esse problema, que era o desembolso, ter dinheiro para pagar. Essa é uma realidade. Se tem dinheiro, as obras vão andar. Não há nenhuma dúvida de que uma obra bem contratada e se o empreiteiro recebe em dia, aquela obra vai andar dentro do cronograma. O problema é que o governo sempre teve dificuldade, demora para pagar ou arranja uma desculpa que o secretário tem que ver para poder, porque não tem dinheiro. Esse é o principal empecilho. Eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido falar nesse modelo. Não é. Então, eu vou deletar e vou passar a consumir como medição de 1 quilômetro numa rodovia. Se é um município que está fazendo uma rodovia interna seu, que é de pequenos trechos, pode até contratar só 1 quilômetro. Mas o Estado não vai fazer uma contratação de uma rodovia por 1 quilômetro. Isso não existe. Eu acho que sobre esse aspecto nós podemos festejar até que nós temos vários trechos em andamento. Né, o que é muito bom para os municípios aí, e no fim acaba redundando também em benesses para o município, que é o polo de Erechim. Vamos abordar um pouquinho a sempre polêmica e questão da Corsã. Sim. A Corsã, para mim, não é uma polêmica. A Corsã é um ato... Não, eu não digo que o Tribunal de Contas... Não, mas eu vou colocar. O governador, Eduardo Leite, eleito pela maioria da população gaúcha, já na campanha havia o debate da privatização ou não, é eleito pelo povo. Eleito, ele manda um projeto para a Assembleia Legislativa para poder vender parte da companhia. A Assembleia Legislativa aprova a venda ou a parceria com o APO que estava sendo feito pela Corsã. Aprovou, então, o governador eleito quer, o parlamento representante da maioria da população lá representada aprova, o Tribunal de Contas é mandado para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, através dos seus técnicos, diz: o APO não está de acordo. Não está de acordo. E manda de volta para o governo. Cleonice, me ajuda aqui se tiver algum problema que está aqui do lado. Volta para o governo e o governo diz: bom, se o Tribunal de Contas está dizendo que o IPO não está correto, então nós não vamos fazer IPO. Vamos fazer a venda da Corsã, toda ela, privatizada. Manda para o tribunal,
os técnicos do tribunal vão, num paralelo, debatendo. Isso pode, isso não pode, isso pode, até chegar ao fundo, ó, tá correto o que estão fazendo. E manda para o governo. O governo dá sequência e abre a licitação, a venda de leilão público da empresa. O leilão público acontece na Bolsa de Valores em São Paulo, uma empresa arremata, foi a única que participou. Estava aberto para quantos quisessem participar. Foi ela, esta empresa, participou e ganhou o leilão com o valor definido por ela lá e aceito pelo governo do estado. Vem para o Rio Grande do Sul, há questões do sindicato, dos funcionários, no Ministério Público. O Ministério Público olha, o Ministério Público Estadual, não há nenhuma coisa incorreta. Vai para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça não há nenhuma falha nisto. Vai para o TRT, recorre ao TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Lá há discussões, há embates, há enfrentamentos e acaba fazendo um acordo entre o tribunal e os funcionários. Qual é o acordo? Estabilidade por 18 meses, pagamento de IP por 18 meses também, para todos os aposentados também. Então, isto foi o acordo. O pessoal ligado à Corsã hoje. A Corsã hoje, o sindicato, não teve assembleia do sindicato, tudo, para poder fazer o acordo. Há no tribunal ainda o processo, o mérito disso tudo. Lá em dezembro do ano passado, quando ainda várias dessas coisas não tinham, a conselheira Daniela Zago emite uma cautelar, que naquele momento ela estava com o processo, porque este processo ficou no gabinete do conselheiro César Miola. O conselheiro César Miola se afasta para ser o presidente da Tricom e pede licença do gabinete de julgamento. Os conselheiros substitutos, que são 6, definem em comum acordo com o conselho de que iriam ficar, porque o certo era 30 dias cada um trocar. Não, se acerta que 2 anos daria em 6, 4 meses para cada um. Começa por antiguidade, foi a conselheira Heloísa, depois o conselheiro Mariotti, aí a conselheira Daniela, e ela emite uma cautelar que, enquanto não terminasse as questões, não poderia assinar o contrato. Esta cautelar ficou perdurando, entrou a conselheira Daniela, depois a conselheira Ana. A conselheira Ana, eu, por 3 oportunidades, chamei e conversei com ela, que ela deveria mandar este processo e a cautelar para o pleno, que é a instância maior. É uma questão de Estado, porque esse processo todo está na primeira Câmara, onde é composto por 3 conselheiros. A conselheira Estilac Xavier, o conselheiro Renato Azeredo e a conselheira Ana. Este processo é de grande interesse de Estado. Não fica sobre os teus ombros. Delega para... Ela que contestou e tal. Delega para o pleno. E não fez isso. Quis ficar na Câmara. Neste momento, ainda estava para que o Ministério Público de Contas desse o seu parecer final sobre essa questão. O governo do Estado, cansado da questão de o tribunal não deliberar, há 6 meses uma cautelar, o que não é de praxe do Tribunal de Contas, fica 6 meses com uma cautelar para ser analisada pela instância maior, entra com um pedido baseado no regimento interno do tribunal e na questão legal de que o presidente avoque e que casse a cautelar. O fiz no dia 5. No dia 7, no dia 6, o procurador-geral, doutor Geraldo Acamino, entra com um novo pedido, com um agravo, contestando a minha decisão. E a conselheira Ana emite uma nova cautelar, proibindo, passando por cima de uma decisão da presidência. Eu tenho que acatar. O governo do Estado emite um novo pedido e eu, de novo, nas mesmas condições jurídicas colocadas para a primeira, caço a segunda cautelar. E na segunda cautelar não havia mais desculpa para querer fazer novas questões. Não tem mais questão jurídica. O governo do Estado assina o contrato com a Corsã. Do ponto de vista dele, está tudo dentro da normalidade. Cacei a cautelar como presidente, que me compete como presidente do órgão, e assino o contrato. Agora tem que ir à votação. Eu, quando emiti a cassação, a suspensão das cautelar, quem que vai julgar? É o pleno, que será no próximo dia 19. As 2 cautelares serão julgadas no dia 19. A conselheira Ana pautou para o dia 18. O mérito, já na Câmara. Aí tem que esperar ver aquilo que vai acontecer na Câmara. Se a Câmara
der provimento ao voto dela, que eu já ouvi, o voto dela é para que suspenda todo o leilão, que não efetive a negociação, volte atrás tudo, nenhum órgão de Estado, nenhum poder jurídico, judiciário pensou isso, mas a conselheira achou os seus argumentos para que possa isso. Bom, a Câmara vai julgar. Ou será decidido na terça-feira, ou algum conselheiro pode pedir vista, poder analisar o processo. Na quarta, a mesma coisa com as cautelares. Eu acho que este é um assunto que, quanto mais for levado adiante, é só estar o Tribunal de Contas no meio disso tudo. Nenhum outro órgão mais discute esse processo. E eu acho que quanto antes nós terminarmos, é melhor. Bom, em síntese, o que eu tinha entendido como consumado ainda pode travar e voltar novamente. O que o senhor espera que não. Conhecendo o Conselho, eu acredito que não. Não acredito que isso venha acontecer. Tá? E em caso de aprovação definitiva e tal, o que é possível se dizer? Essa nova empresa assumiria a gestão? Ela já assumiu. Já? Ela já assumiu a gestão. No dia 7 foi assinado o contrato, essa semana a empresa já tomou posse da Corsã, ela já está dentro da Corsã. Mas com o nome ainda de... Vai manter o nome Corsã. Vai manter, ela já manifestou o interesse de manter o nome de Corsã. Eu acho que essa é uma informação, não sei se todo mundo tinha, eu não tinha. Não, já saiu o comunicado deles que vão manter o nome de Corsã. Eles podem absorver parte do pessoal também? Eles são obrigados a absorver, eles não têm gente para poder mandar na Corsã de Ibirapuitã, de Soledade, de Guaporé, gente. O aproveitamento, como foi na CE, como foi na Sulgás, nas outras empresas, aqueles funcionários que têm know-how, que são competentes e que eles vão fazer a avaliação, eles vão segurar porque eles precisam deles. Eu tenho a impressão que as coisas devem melhorar, enfim, digamos, nós estamos aqui no município... O que se espera, né? Nós estamos num município, Erechim, que se criou aí uma frase aí, ou duas frases, Erechim 100 mil habitantes sem 1 metro de tratamento de esgoto. Esta é a grande questão. Né? Vou voltar atrás, na questão da CE. A CE também passou pelo Tribunal de Contas. Na época foi o meu gabinete até que avaliou. A CE não pagava em impostos, em média, 100 milhões de reais por mês. Não pagava. Hoje paga. Será que é bom para o Estado ou é ruim? Será que nós temos que avançar na modernidade daquilo que está acontecendo? Olha, tudo pode não ser perfeito, mas só o tempo é que vai dizer. Agora, que hoje a melhor medida é isto, para nós pensarmos em melhoria de água e saneamento básico. Este é o princípio da transferência e a questão do saneamento. O Estado, a Corsã, não tem capacidade de atender aos índices propostos por decisões federais que até o ano de 2030, até 2033, cumpra um mínimo básico de saneamento nos municípios gaúchos. Bom, eu vou lhe deixar um tempo generoso em termos de TV, agradecendo a sua participação, que o senhor fique à vontade e possa usar esse tempo, quem sabe na questão da orientação, mais especificamente aos prefeitos e tal, que o pessoal se acalme. O tribunal me parece que realmente está aí para mais ajudar do que punir. Enfim, eu gostaria que o senhor sublinhasse isso. Olha, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Erechim, poder conversar com a comunidade regional, conversar com os nossos jurisdicionados, os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, que são aqueles, o controle interno no município, são aqueles que são a ponta direto conosco, damos muito valor para o controle interno dos municípios. E o trabalho do tribunal é este. É poder fiscalizar, mas acima de tudo orientar para fazer a boa gestão pública. Mas eu quero também, falando em boa gestão pública, fazer um agradecimento, se me permite aqui, Odi. Eu estive visitando o Colosso da Lagoa, fui recebido pelo presidente Adilson, pelo presidente do conselho Ricardo, pelo Farney, que é o gerente do clube, e pelo Maurício Detoni, o major, que são da direção do Ipiranga. E vim aqui por quê? Primeiro para conhecer bem o estádio do Colosso da Lagoa e também para trazer algo que pedi para eles, se tem museu o time. Porque a minha mãe, a questão de nem um ano atrás, deu a mim a coisa que achamos fantástica, a nossa família. O meu pai, em 1963, comprou o título para a construção do Colosso da Lagoa, do Ipiranga.
e tem a apólice, o pagamento, a premiação, tudo intacto, imperfeito. Até o gerente, o Farney, disse, o mais intacto que eu vi até agora. E trouxe para presentear, porque não adianta nós guardar na gaveta algo que possa estar à disposição desse time, que torço como gaúcho para que possa ir para a Série B. Estou aí torcendo para os 21 pontos aí que seriam necessários, os pontos necessários para que possa subir, que eu acho que seria um grande passo no futebol brasileiro também. E dizer aos prefeitos, aos vereadores da região, secretários municipais, a Cleonice e a sua equipe aqui, com 13 colegas do tribunal, estão à disposição para bem orientar e podermos fazer a melhor aplicação do dinheiro público para o cidadão, para aquele que é o objetivo maior de todos nós que compomos o Tribunal de Contas, que sobre mais dinheiro para fazer melhor pela cidadania. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. Quero reiterar aqui que esse espaço está sempre aberto ao Tribunal de Contas, não à presidência apenas, com os seus funcionários lá, a regional, aqui, enfim, o nosso propósito também é de funcionar como uma espécie de meio campo aí entre quem tem a responsabilidade de trabalhar, fiscalizar, e as prefeituras e o grande público, que é o objetivo final. Obrigado, Jim. Uma boa noite a todos e até a próxima. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.